Bem-vindos à segunda parte da 28ª Conferência e, dando continuidade ao nosso programa, vamos então contar com a participação de João Duque, Dean do ISEG. João, muito obrigado mais uma vez. O palco é teu. Obrigado. Muito obrigado, bom dia. Não batam palmas antes de ouvirem o que eu tenho a dizer, porque podem se arrepender. É bem Portugal. Então, muito bom dia. Como me pediram para ser muito conciso para tentar recuperar algum tempo, e na medida em que eu vou tentar fazer esse esforço, eu vou começar por dizer a minha única mensagem, que é: Portugal tem obrigatoriamente de participar neste esforço de investimento europeu que se avizinha, e tem que participar tentativamente acima daquilo que é o seu peso na economia europeia, ou até, e potencialmente, a sua demografia, para não perder definitivamente o comboio e não se tornar apenas um país em que, em vez de 20% do peso do turismo, passemos a ter 50%, 60% ou 70%, uma coisa absurda. Portanto, isto é, nós temos que fazer parte desse comboio. Porque se não o fizermos, a meu ver, perdemos completamente essa possibilidade de virmos a ser um país que acalenta alguma esperança de ser mais alguma coisa do que um destino de férias. Pronto. Dito isto, eu podia-me ir embora já, sentar-me. Já disse tudo o que tinha a dizer. Bom, vamos falar de números. O Plano Draghi fala num esforço de investimento para se dedicar a 3 áreas, que são a inovação, que são a descarbonização, e a terceira área, que é o aumento da segurança e diminuição das dependências. São coisas um bocadinho abrangentes, cada uma delas composta por uma série de linhas ou de áreas ou de programas de ação, de força, e isto feito à custa de mais investimento. Não é substituir, é fazer mais adicionalmente qualquer coisa como 800 mil milhões de euros por ano durante um período de tempo que não está especificado. Bom, e o que é que isto representa? Se fizermos as contas, Portugal representa mais ou menos 1,6% do PIB europeu, 2,3% da população da União Europeia. Se nós distribuirmos os 800 mil milhões por 1,6%, compete-nos a nós 12,4 bis por ano. Se for na proporção da população, 18,7 bis por ano. Só para termos uma ideia, o PRR eram 16, qualquer coisa bis. Isto é de facto, ou pode ser um programa que diferencia, modifica sistematicamente, nós estamos a falar one shot, estamos a falar sistemático durante alguns anos, um esforço de investimento deste nível, significa que nós acabaremos por fazer mudar aquilo que é a face da União Europeia. E face da União Europeia em termos do seu posicionamento deficiente face a estas 3 áreas que eu referi: inovação, a descarbonização e a dependência de terceiros. O que quer dizer então que, em primeiro lugar, nós vamos ter que, de alguma forma, suportar este encargo financeiro que é de fazer face a uma dívida que vai ser criada e que potencialmente vai ser criada com dívida federal. Chamemos assim, apesar de nós não sermos uma federação, será uma possibilidade grande, vê-se isto como um grande otimismo, de criarmos um mercado de dívida pública europeia que se é suportada pelos impostos dos cidadãos europeus do futuro. Na medida em que, se é dívida, não é para pagar já, quanto muito pagam-se alguns juros dessa dívida,
mas não é para pagar ou fazer face ao plano de amortizações. De qualquer das formas, ele significa, este esforço de dívida, significa que, naturalmente, nós vamos ter que criar um plano de amortizações desta dívida. Isto significa, então, que nós, ou durante a nossa vida, ou dos nossos descendentes, vamos ter que ser confrontados com os efeitos colaterais. Se não se pagar nunca esta dívida, ela ficará sempre a suportar ou a sobrecarregar aquilo que o mercado sabe que é o esforço de compromisso dos cidadãos europeus para pagarem essa dívida, pelo que acabará sempre por, de alguma forma, rebater-se em custo naquilo que é os juros das dívidas dos países da União, portanto, de alguma forma, ou de maneira indireta por esta via, ou de maneira direta, através de um plano de amortizações, estilo a alemã, não é? Os alemães endividam-se e gostam de arrumar as dívidas. Até porque em alemão a dívida é culpa. Não, eu nem sabia dessa. Portanto, se calhar também não sabiam, a palavra dívida em alemão significa culpa. Portanto, eles, como eles não gostam de sentir esse peso da culpa, amortizam dívidas. Portanto, há alguém ou atual, ou a viver atualmente, ou no futuro, há de suportar isto. Pelo que é muito importante que se façam aplicações sensatas, reprodutivas, para que seja simples aos futuros, digamos, os que colateralizam esta dívida, seja simples para eles pagarem, porque a dinâmica que se espera deste investimento seria bastante generoso, esta dinâmica seria generosa a pontos de tornar fácil o seu pagamento. Ora bem, como é que vamos aplicar? Essa que é a questão, e nestas áreas convém que aquilo que seja a nossa capacidade, a nossa possibilidade, seja totalmente oferecida, para que possamos reter mais do que aquilo que é o nosso contributo. Portanto, eu falei-vos no início, entre qualquer coisa como 12 a 19 bis, será aquilo que nos competirá a nós, cidadãos portugueses, digamos, na cota parte, enfim, consoante uma distribuição ou outra, nós vamos ter que suportar em termos de assumir encargos. Convém que o benefício seja, pelo menos, de igual valor. Porque, caso contrário, estamos a ser prejudicados. Mas aqui, o plano Draghi o que informa é que isto deve ser feito de uma forma competitiva e em mercado. E, portanto, isto significa que as empresas portuguesas e os portugueses têm que mostrar capacitação para atrair, para aplicar e saber aproveitar aquilo que vai ser um esforço dirigido. Portanto, dito isto, quando nós olhamos para Portugal e vemos que temos pouco capital privado que possa juntar-se ao público para alavancar estes projetos. E muitos destes projetos tenderão, na perspectiva europeia, a serem co-participados entre capitais privados e públicos. Quando nós não temos muito capital privado, vamos ficar muito dependentes de capital público, então temos que fazer uso daquilo que possam ser as nossas melhores armas. E aquelas que eu estou a ver como possíveis para fazermos face a este desafio é a nossa capacidade inovadora para garantir que, mesmo em áreas que aparentemente nós possamos até invocar como penalizadoras ou serem contrárias à descarbonização, estava a falar do turismo, e estava a falar com a Cristina, aquela questão de a maior parte dos nossos turistas voarem e, portanto, poderem ser para nós um problema se o mercado começar a querer utilizar outros meios de transporte para evitar o uso de combustíveis fósseis para uma atividade de lazer, e nesse caso seria muito prejudicial para nós, porque nós aqui, quer dizer, é difícil chegar cá de comboio, não é? Portanto, e vai continuar a ser, portanto, como não investimos sequer aí
nós estamos totalmente dependentes do avião, mas admitindo mesmo que isso não exista, temos que continuar a saber usar o turismo para desenvolver aquilo que são as áreas de inovação, da tecnologia, e é possível usar-se e desenvolver-se essas áreas, como até, por princípio, e foi falado isso aqui, a própria gênese de diversificar fontes é uma forma de nos tornarmos mais sustentáveis e menos dependentes. Portanto, isso é uma forma de aumentarmos a segurança. Dessa maneira, nós estamos também a modificar e, portanto, o próprio portfólio de ofertas que se possa fazer para atrair tipos diferentes de turistas é fundamental para focarmos a nossa atenção nessa perspectiva de diminuição das dependências. Temos que ter uma população mais capacitada e eu acredito que vai ser feito um esforço enorme, e é esse um dos sinais importantes na área da inovação, para se continuar a treinar a nossa população, que espero que não tenha o destino que têm ainda hoje aqueles graduados que as nossas escolas formam e que são o centro da Europa. E, portanto, esperemos que estes projetos consigam acompanhar aquilo que é um esforço e um investimento de educação, que eu acho que tem que ser feito, tem que ser continuado a fazer-se ainda mais, no sentido de formar pessoas para alimentar este mercado de procura de qualificados para a área da inovação, para a área, nomeadamente na área da tecnologia, da área da gestão, etc., que forneçam, portanto, digamos, capital humano, a ponto de podermos fazermos face àquilo que é a procura que é esperada, e depois, com essa população capacitada, termos uma forma ágil, acelerada e inteligente de aceitar e desenvolver os projetos. Porque as redes de burocracia, de sobreposição de poderes, criação de impossibilidades na execução de projetos de investimento pagam-se caríssimo e vão pagar-se caríssimo. Portanto, quando nós pensamos assim e pensamos em defesa, por exemplo, há que pensar como é que eu incorporo tecnologia, inovação e valor acrescentado por unidade de investimento feito na área da defesa, para passar de produzir balas simples, não é? Para produzir qualquer coisa que seja tecnologicamente muito sofisticado e desenvolvido. E a minha proposta é que se faça isto com bastante cuidado, para nós não ficarmos, não deixarmos os outros não dependentes de nós. Isto é, nós temos que desenvolver capacidade para que Portugal seja absolutamente crítico na cadeia de fornecimento e de construção daquilo que sejam bens de investimento, de equipamento, quer na área tecnológica, quer na área da segurança, quer em qualquer área. Nós não podemos deixar, somos um país pequeno e temos que ter muito cuidado com isso para não nos deixarmos ou sermos facilmente descartáveis. Portanto, devemos ter inteligência suficiente para criar produtos de oferta a ponto de nos tornarmos essenciais numa série de compromissos de produção, de construção, daquilo que sejam as ofertas de investimento. Estou a pensar no caso da segurança. Porque, para um pequeno país, se é facilmente descartável por efeitos de concorrência, por efeitos de degenerescência tecnológica, etc., mais uma vez perdemos aquilo que é uma capacidade de afirmação. Portanto, e para concluir, tenho um minuto, eu diria que é fundamental que este investimento seja feito, primeiro, nós temos que estar dentro deste esforço. Segundo, devemos tentar captar pela nossa natureza, pela nossa capacidade de inovação, engenho, capacidade de oferta, etc., mais do que aquilo que seja o nosso contributo. Terceiro, não nos deixarem ficar de fora de processos e tornarmos que as nossas componentes sejam absolutamente críticas e essenciais. A União Europeia vai crescer desta forma,
quer-se que os produtos sejam cada vez mais integrados, mais interligados, mais interdependentes. Sim, senhor. Muito bem, então, que a nossa participação seja uma participação essencial. Muito obrigado, bom dia e bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado, João Duque, pela apresentação. E depois destas 6 apresentações, com a apresentação de opções, caminhos e soluções para impulsionar Portugal, o Plano Draghi, não sei onde é que ficou aqui no meio de todas estas apresentações, vamos passar então à nossa mesa de debate, que tem exatamente como tema ou como título o título desta conferência, ou seja, qual o contributo de Portugal para o Plano Draghi, em que áreas e setores nos podemos destacar, distinguir. E enquanto eu ponho o microfone, chamava já ao palco os nossos convidados: Ana Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponto Verde; Cristina Rodrigues, administradora delegada da Capgemini Portugal; Luísa Pestana, administradora da Vodafone; e Pedro Empris, administrador da Randstad Portugal. A segunda cadeira, onde é que tu és? Aqui. Eu disseram que era aqui. Não sei se é por ordem. É indiferente. Ó Pedro, se calhar só te pedir para rodares um bocadinho, pode ser? Muito bem. Bem, então, em primeiro lugar, agradecer já aos 4 a vossa disponibilidade e vontade aqui para estarem a participar aqui nesta nossa conferência. Eu sei que 40 minutos vai ser pouco, aliás, os nossos oradores esta manhã estenderam-se e por isso é que estamos aqui um bocadinho em cima da hora, mas os nossos 40 minutos vão ser poucos e, portanto, gostava de apelar à vossa capacidade de síntese. Onde nos podemos destacar, onde nos podemos distinguir? E eu começava, se calhar, com uma pergunta simples. Cristina, eu começava por si, com uma pergunta simples, que era, e aqui olhando um bocadinho para tudo o que foi dito até agora, um bocadinho assim desafiante, que é de que forma Portugal, ou de que forma deverá Portugal olhar para o relatório Draghi? Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. Obrigado, Ricardo. Após estas intervenções todas brilhantes, há coisas que, obviamente, vão coincidir e iremos abordar aqui, com certeza, aqui no painel, que já foram ditas. Mas, considerando aqui, eu dizia assim, eu tirei hoje de manhã aqui, quando vinha para aqui, e aqui, Ricardo, o mote era qual o contributo de Portugal para o Plano Draghi. É importantíssimo. Mas o que é que nós podemos fazer é o que é que o Plano Draghi nos consegue trazer a nós. Porque nós, habituados, estamos sempre a dizer, olha, como é que nós nos encaixamos no Plano Draghi. Aqui o António de manhã falava, e muito bem, que só há 2 referências a Portugal no relatório. Sobre a energia e sobre o lítio. Não propriamente das melhores. E nós sabemos que o lítio é uma fonte aqui que podia ser explorada de outra maneira. Mas só há 2 referências. Isto coloca-nos aqui, que quando aqui dizemos qual é o contributo de Portugal para o Plano Draghi, às vezes falta-nos um bocadinho um marketing do nosso país. E o marketing de como é que nós nos podemos capitalizar. Porque é que só falam de 2 valências de Portugal? Não temos? Temos, com certeza. Provavelmente não sabem quais são as valências. E, portanto, sabemos aqui que o Plano Draghi tem 2 bases, crescimento e competitividade. Isso é o que nós temos que fazer enquanto empresários. Eu, como líder de uma empresa com 4.000 pessoas em Portugal, se eu não for competitiva e se eu não crescer, estou morta. E, portanto, ou eu tenho um foco muito grande no que é a estratégia que nós temos para os próximos anos, tendo em conta estes desafios, ou pura e simplesmente nós acabamos por estar fora do mercado porque não somos competitivas. Isto é o que vem dizer também o Plano Draghi. Vem um bocadinho, como dizia aqui o Paulo logo de manhã, vem dizer o que nós já sabemos, mas toda a gente tem vergonha de dizer. Que é de uma forma clara, expor, como eu costumo dizer na Capgemini, como se fôssemos miúdos de 5 anos, expor quais são as nossas dificuldades internas. E realmente Portugal não tem crescido. Tal como a Europa, Portugal não tem crescido. E quando eu digo não tem crescido, crescemos 1% desde 2000. Nós temos a tendência de nos comparar sempre aos nossos congêneres, os países, isso é válido nas empresas, é tudo. E, portanto, o que é que nós vimos? Na década de 70 nós crescemos 3,9, na década de 80 nós crescemos 3,4, na década de 90, 3,
e a partir de 2000 crescemos 1%. E 1% é realmente baixo. Mas o que nós dizemos é que crescemos sempre bem porque os outros crescem pior. Isto é o que a gente diz também na empresa para nos confortar, às vezes, do não atingimento dos objetivos. Mas isto é uma realidade. Nós crescemos 1%, é baixo. E porquê é que nós crescemos 1%? Isto parece que este estudo também foi encomendado para nós. Porque eu diria que se Portugal comprasse um estudo destes, iria ter as mesmas, para a direita ou para a esquerda, os mesmos vicissitudes. Os 3 problemas que eles dão para o crescimento e competitividade, este relatório, falam, primeiro da falta de foco e planeamento estratégico, 2, que já ouvimos aqui falar, e que é a minha área, inovação e tecnologia e, portanto, toda a burocracia, e terceiro, um plano de competitividade e estratégico para avançar onde devemos pôr os ovos, como usualmente nós dizemos. Primeiro ponto, é totalmente verdade para Portugal, falta de foco, muitas vezes, quanto tempo é que a gente demora com o aeroporto? Desde 69, 56 anos. E agora vai demorar mais 10, porque está pendente da terceira ponte e mais não sei quê, mais não sei quê. Isto é altamente, nós somos geoestrategicamente, estamos super bem. Portanto, demoramos 56 anos para fazer um aeroporto. Falar. Depois temos o TGV. A mesma coisa, o que se discute nos telejornais é a expropriação. Terreno A, terreno B, terreno C, e não consideram que que precisamos estar no centro da Europa, e para estarmos no centro da Europa, porque estamos aqui geopoliticamente, geoestrategicamente muito bem, mas queremos estar no centro, precisamos de um TGV. A TAP é outro exemplo, privatiza, não privatiza e privatiza outra vez. E, portanto, isto leva-nos aqui a dizer que estes pontos que estamos aqui a falar, de focos, é isto, temos que saber, eu se como empresária, se tiver, ou líder de uma empresa, tiverem decisões, eu estou morta. Porque o outro vai-me substituir o lugar no dia seguinte. E, portanto, Portugal não é diferente. Quanto à parte da inovação, e não fomos nós a encomendar, mas realmente inovação é um tema, burocratização. Nós somos o país com maiores startups, que vocês sabem, todos. Mas depois não avançam. As maiores startups que nós tivemos foram-se capitalizar na Bolsa dos Estados Unidos. Estamos a falar de uma Talkdesk, estamos a falar de uma OutSystems, que são 4 mil milhões que valem na Bolsa. E nós estamos aqui a incubar, a tratar, mas depois, realmente, o sistema, como o Paulo de manhã falava, não há um sistema que permitam as empresas crescer, porque são só entraves. E, portanto, as empresas são boas, temos um capital enorme aqui, vão para fora e vão-se financiar e vão vender os nossos créditos, neste caso, aos Estados Unidos, que têm vindo a ser. Para finalizar. Para finalizar, só aqui um ponto nós hoje em dia temos na Europa os maiores investimentos de inovação estão feitos no mercado de automóvel, que foi feito em 2000 pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, as 3 maiores empresas de investimento e desenvolvimento são empresas da área tecnológica. Portanto, será que nós estamos realmente 25 anos atrasados face ao que está a ser feito agora? Ou há um mau posicionamento dos outros que têm competitividade para nós alavancarmos? Fica aqui a pergunta. Muito bom, obrigado, Cristina. E Luísa, para continuarmos aqui na tecnologia e na inovação, mas também numa das coisas que já foi dito aqui e que agora a Cristina voltou a falar, que é realmente o relatório só fala em 2 coisas. Se calhar que esqueceu-se de muitas outras. Uma delas, que poderia ser importante, que é a minha pergunta que eu te faço, que é: Portugal é considerado dos países que tem uma das melhores, a melhor rede de 5G na Europa. Como é que nós podemos ou devemos alavancar realmente essa característica, essa potencialidade que nós temos? Por exemplo, a instalação de data centers podia ser uma das soluções, podia ser realmente uma capacidade distintiva para Portugal face aos outros mercados. Como é que podemos realmente aproveitar esse 5G que nós temos aqui em Portugal? Ricardo, em primeiro lugar, obrigado por mais um convite este ano para estar aqui presente e um cumprimento também especial aqui aos colegas de painel. Vou tentar ser o mais breve possível. Mais breve possível. Tentar aqui
temos aqui um countdown que já Para as outras pessoas não resultou muito. que nos mas causa um bocadinho alguma ansiedade. Tem que ser feito Mas de outra estávamos maneira. a falar no Uma seguimento buzina, aqui do que a ou- Cristina falou, da tecnologia, as redes 5G, os data centers. No caso das redes de telecomunicação, como é que nós podemos, no fundo, acelerar a inovação? Claro que há alguns temas que são importantes referir, desde logo um que é o investimento nas redes móveis, nas redes fixas, o que aliás tem sido feito pelos operadores e continua a ser feito. No caso, por exemplo, da Vodafone, para te dar uma ideia, nós anualmente investimos mais de 250 milhões de euros. Portanto, o setor está a investir, acho que isso aí é aquilo que é necessário. Depois há um tema que é importante, que é acelerar o desenvolvimento de casos práticos em vários setores, na saúde, na indústria, na energia, na mobilidade, e isso também está a acontecer, mas penso que será todo conveniente acelerar essa instalação desses casos. E a aproveitar aquilo que são a infraestrutura que está montada. E depois também será importante agilizar todos os processos administrativos e regulatórios, de modo a que se facilite a instalação de novas infraestruturas na área do 5G. Há exemplos, cada vez há mais exemplos, há exemplos na indústria, como é no caso de algo que já montámos no passado, por exemplo, na Simpor, na barragem do Castelo de Bode, várias redes. No caso da Simpor até foi uma rede privada standalone 5G, que de facto depois tem use cases específicos na área das alarmísticas, etc., e bastante completos. No caso dos data centers, claro, Portugal tem uma posição privilegiada do ponto de vista geográfico e que potencia também a amarração de cabos submarinos internacionais. No fundo, é um país que aposta nas energias renováveis e isso é importante pelo consumo de energia dos data centers e também pelo impacto ambiental e também porque tem recursos humanos na área das tecnologias de informação, da engenharia, de telecomunicações, recursos muito bons, não são muitos, porque o país é pequeno. Porque é que a gente não aproveita isso tudo, não é? Porque é que não se aproveita tudo isso, que são ativos que realmente o país tem e que é uma pena não aproveitar mais. Obrigado, Luísa. Oh, Ana, vou deixar para o fim, com 3 senhoras. Ladies first. Oh, Ana, eu vou pegar numa das coisas que o Paulo disse logo ao princípio, que é, apesar de todas estas questões e todas estas diferenças face àquilo que tem acontecido, a sustentabilidade está sempre lá em cima. E há uma frase que é muitas vezes preferida, que é a sustentabilidade como um valor acrescentado para as empresas, tornando-as mais competitivas. Como a Ana trabalha nesta área, o que é que isto quer dizer, basicamente? E realmente, ou seja, quais são as vantagens competitivas como a sustentabilidade e realmente que nos podem diferenciar as nossas empresas face às outras? E também fazia aqui uma questão, fazia duas numa, a mesma questão que o Paulo também aqui levantou, e Ana é que entrou aqui as possíveis políticas públicas. Certo. Muito bem, bom dia a todos. Muito obrigada. Dei conta de uma coisa, Ricardo, é que esta conferência acontece há 28 anos, que é exatamente a idade da Sociedade Ponto Verde. Também foi criada há 28 anos, portanto foi uma coincidência engraçada. Mas é sempre difícil este desafio de falar sobre sustentabilidade, os desafios da sustentabilidade na criação de valor e na criação de riqueza, porque o que eu tenho visto é que a sustentabilidade é muita coisa e é um conceito que tende a ser vago. Eu trabalho e conheço razoavelmente bem a cadeia de valor do grande consumo e, portanto, nós estamos aqui no final desta cadeia a circularizar os recursos e a circularizar os modelos de negócio. E isto remete-me para uma explicação, uma interpretação e uma evidência que já existe na prática, que tem a ver com a adoção e a incorporação de práticas de sustentabilidade no negócio, que é a escassez
dos bens e a escassez de matérias-primas. E é engraçado, quando nós pensamos na sustentabilidade para criar valor no negócio, todos nos lembramos que temos aí as temáticas do ESG, agora fala-se um bocadinho menos, não é verdade? Mas o ESG o que nos vem sinalizar é que há no impacto ambiental, que há no impacto económico e que há no impacto da labour force e dos modelos de governo, capacidade de irmos criar valor adotando formas mais eficientes de proteger os nossos recursos e de nos tornarmos competitivos. Eu acho isto interessante na medida em que, quando nós estamos num momento, aliás, este cartaz é muito significativo, quando nós estamos num momento em que nós temos posicionamentos agrestes geopolíticos, que não nasceram agora, não é? Eles já vêm andar muito atrás, só não havia quem não queria ver, que nos colocam o tema da escassez dos recursos, a sustentabilidade emerge como uma necessidade e, se calhar, como uma forma de olhar para as práticas de gestão das empresas e para os modelos de negócio. E quando se diz um must-have, eu não gosto muito destas coisas, são generalizações a mais, mas eu acho que quem tem a responsabilidade de gerir o negócio e entregar valor aos acionistas tem que, de facto, de acordo com a especificidade de algum setor, procurar a forma mais eficiente de gerir o negócio. E a sustentabilidade, ou seja, o uso mais eficiente dos recursos, que é, no fundo, o que isto quer dizer, é imperativo em qualquer modelo de negócio. Talvez o que seja aqui de acrescentar é que muitas vezes a sustentabilidade provoca um certo aborrecimento nos gestores, que chatice, porque isto agora são regras de reporte, agora estamos aqui a complicar a minha vida, mas agora tenho que medir quanto... Isto é tudo um grande aborrecimento, isto é tudo uma grande chatice, tenho que gastar as horas que eu tenho que gastar em reporte. E eu fazia aqui a ponte, rapidamente, para o tema das políticas públicas e para o tema das políticas europeias. Uma das razões que aliás, o relatório de Draghi também nos traz para pensarmos muito bem o tema da descarbonização, o tema do excesso de regulação, o tema das melhores políticas públicas e modelos de governo. De facto, é assim, o papel da política pública europeia, na minha ótica, é criar um conjunto de orientações para organizar e encaminhar cadeias de valor no mesmo sentido, com uma certa harmonização e integração, para não andar um a fazer uma coisa, depois outra a fazer outra e depois outra a fazer outra. E nós temos tido, de facto, políticas europeias que, e que têm esse papel e que pretendem ter essa função, mas que depois têm um grande problema, que é, cada vez que se vão fazer transposições, cada vez que se vão adotar essas regras para os Estados-membros, enfim, há uma desarmonização extraordinária que está a acontecer ao nível de todos os Estados-membros nessa transposição. E isso é uma coisa que tem que ser absolutamente corrigida, porque senão nós nunca teremos uma Europa com as suas diferenças, que sempre terão, mas com integrações e harmonizações necessárias para a tornarem competitivas, como é sinalizado aqui no relatório Draghi. E, portanto, o papel da política pública, na minha ótica, tem muito que ver com simplificar aquilo que são as guidelines, as orientações, a compliance. A sustentabilidade faz-se muito de compliance. Hoje em dia não conheço nenhuma empresa que não tenha estritíssimas regras de compliance para cumprir. E, portanto, tem esse papel, mas tem que ser mais moderado. Mas, segundo eu percebo, então as regras vêm bem de Bruxelas, depois os países é que as alteram e as... A questão é complexa, mas eu respondo desta maneira, é assim, Bruxelas, aliás há uma tendência engraçada, que é, as regras são definidas em Bruxelas para se aplicarem aos Estados-membros, que obviamente têm diferenças entre si, e portanto criou-se um espaço de transposição para o Estado-membro e para as empresas, para os cidadãos que vão ter que viver com essas regras. O que tem acontecido ultimamente, e aqui em Portugal, em matéria de ambiente e sustentabilidade, somos campeão, que é ir além da diretiva, ir além de Bruxelas, mas eu gostava de saber porque é que este país teve esta mania, quer dizer, eu escapa-se-me, não tenho capacidade. E, portanto, sim, e, portanto, quando fazemos a transposição, nós notamos essa diferença. E sabes, na prática, no terreno, como é que eu vejo isto muito a acontecer? Não preciso de ir ler as leis, também o faço, ou para ler as regras. Vejo as empresas, quem trabalhe para o mercado ibérico, quem coloque produtos no mercado ibérico, que venda para Portugal, que venda para o Reino Unido, ou que venda para a Alemanha, por exemplo, em matéria de compliance ambiental, de reciclagem das embalagens, parece que estamos a falar de coisas completamente diferentes. E todos temos as mesmas regras para cumprir. Portanto, este aspecto é um aspecto que eu acho absolutamente fundamental e gostava de deixar aqui uma ideia que tem a ver com a harmonização. Nós não podemos ter uma Europa, acredito eu, que seja mais competitiva
como espaço geopolítico, no seu conjunto, se nós não cuidarmos de alguns temas, nós temos mais integração e mais harmonização, porque senão não vamos lá. Vamos ser sempre uma manta de retalhos de 27 Estados-membros. Voltamos à fragmentação, não é? Que já foi falado Certo. aqui. Pedro, deixando para o fim, mas não deixando por fim, porque obviamente o tema das pessoas e o tema relacionado com as pessoas, não há conferência, não há fórum, não há evento nenhum, pequeno almoço ou almoço, não se fala, que se acaba por falar das pessoas. Eu deixava aqui só duas perguntas rapidamente, que era, nós estamos a precisar, e vamos continuar a precisar, e aliás ouvimos há pequenos números do turismo, não só dos talentos, chamando talentos às pessoas mais qualificadas, mas cada vez mais e também das pessoas menos qualificadas. E, portanto, eu fazia todas duas perguntas muito claras, que era como ligar, por um lado, a questão dos talentos qualificados às nossas políticas de educação, que parecem, se calhar, um bocado desadequadas umas das outras, e como tratar a questão do talento não tão qualificado com a necessidade de agilidade de processos, que também já foi um tema falado. Portanto, são duas perguntas, todas sobre as pessoas, uma para o talento mais qualificado, outra para o talento menos qualificado. Em 2 minutos, não é? Mais ou menos. Muito bem, o tempo de facto passa depressa. 1 minuto para cada uma, pronto. Bem, é um gosto mais uma vez estar aqui também. Eu diria que mais do que nós procurarmos o nome Portugal no relatório, era como procurarmos uma cidade de 20 mil habitantes num relatório estratégico sobre Portugal. É provável que não acontecesse. Portanto, eu acho que temos que pensar como é que nós podemos ler aquelas reflexões e identificarmos nós próprios naquela falta de competitividade ou naquele declínio que lá vem vertido. E as pessoas aqui, obviamente, são fundamentais, por enquanto, ainda precisamos de pessoas para quase tudo, e quando não precisarmos, elas vão ser precisas noutras coisas. Portanto, é garantido que, em princípio, teremos aqui um lugar à mesa. E eu diria que nós falamos de países para lá do Bloco, para lá do Muro de Berlim, a Polónia, a República Checa, etc., como grandes casos de sucesso. E se há coisa que se fazia bem, não eram muitas, daquele lado, era educação. Educação, cultura. Portanto, as pessoas eram ensinadas a pensar matemática, filosofia, as artes, e isso tudo agora está a ter o pagamento com juros e muito bons. E do lado de cá aconteceu um bocadinho o oposto. E, portanto, eu diria que temos que pôr, em primeiro lugar, miúdos a pensar em matemática e a gostarem de pensar em matemática e filosofia, naquilo que depois leva àqueles skills que o Sr. Paulo Macedo aqui mostrou, como, por exemplo, o pensamento crítico, aquele que é hoje cada vez mais fundamental. E isso leva-nos, eu acho que temos feito um bom caminho, o nosso ensino é cada vez mais, o ensino superior é cada vez mais reconhecido, mas não chega. Ou seja, para termos investigação, desenvolvimento, etc., uma escala, à nossa escala, ainda assim relevante, precisamos de mais e isso é política. Depois há uma outra parte que nós também já fizemos um bom trabalho, já fizemos tudo, essa aqui é a dificuldade, que é o ensino profissional. Os números diziam que nós quadriplicámos esse ensino, mas cá não exatamente nos sítios onde devíamos fazer. Nós temos as energias limpas, temos a mecatrónica, temos uma série de coisas, até o próprio turismo, onde temos ótimos exemplos, mas se calhar temos depois um conjunto de outras escolas profissionais, sem demérito nenhum, mas que não acrescentam e que quando outras podiam acrescentar. Portanto, isto tudo, com já agora professores que gostem de ensinar e que não estejamos sempre a falar de sindicatos, estamos a falar de ensino e do gosto de ensinar, e depois com uma pequena provocação, falamos muito de PPPs, e porquê é que nós não fazemos isso do ensino? Porquê é que não entregamos uma zona qualquer e dizemos, olha, está aqui o preço máximo, como sempre, é este, portanto o que o Estado gasta não pode ser mais, e agora candidatem-se, serão fiscalizados, terão objetivos, e isto provavelmente poderia ser uma forma até de resolver o primeiro ponto, que é, os privados normalmente entendem-se melhor e conseguiriam conversar mais sobre o que é necessário ter de oferta. Depois, muito rapidamente, os 2 minutos já passaram, migração. Nós, por exemplo, nas pessoas que cedemos em trabalho temporário, mais de metade já não são portuguesas. E, portanto, é uma realidade. Aliás, qualquer um de nós, ao longo do dia, vamos estar sempre expostos, já não viveríamos sem esta capacidade de trabalho que veio para Portugal. E, portanto, acho que é preciso respeitar. Hoje, curiosamente, assina-se hoje o tal memorando, o acordo para tentar regular esta migração. Está a ser assinado aqui. Está a ser aqui alguns. Está a ser assinado aqui em cima. As we speak, se calhar. E preocupa-me uma coisa, são 5 ou 6 entidades do governo que vão ter que estar envolvidas. E isso, se calhar,
é uma receita para que os 20 dias que lá vêm prometidos não aconteçam tão depressa. Portanto, mas é um caminho. Mas é um caminho, não é? Cristina, voltando assim, da primeira intervenção que falou um bocadinho sobre um bocadinho mais a importância e compreender e perceber porque é que nós estamos estagnados, não é? E basicamente o relatório do Draghi também demonstra um bocadinho isso. Mas o próprio relatório também aponta caminhos e ações e soluções. Eu perguntava-lhe exatamente, se calhar, o nome desta mesa de debate, desta conferência. Qual é que poderá ser então o nosso contributo? Qual Então é que Portugal, assim, como é que Portugal se pode avançar e distinguir? A escolha aqui desta mesa foi top. E porquê? Porque o relatório vem dar aqui 3 ideias-chave que estamos alinhados. Um tem a ver com a descarbonização estratégica, e portanto aqui quando falamos de descarbonização estratégica é uma descarbonização competitiva, não pensarmos que temos que pôr, como estava a Ana a dizer, que é um dos problemas que Portugal quer sempre fazer mais, nós próprios nas nossas empresas queremos sempre fazer mais do que as leis dizem, e o que acontece é que complicamos, e esta complicação torna que, em termos de competitividade, começa-se a dizer que o ESG é um fardo. Um fardo porque temos que cumprir 1001 coisas quando devíamos aproveitar competitivamente o ESG para melhorar os nossos processos, para sermos mais competitivos. Depois, a segunda parte que toca a todos, que tem a ver com pessoas. E, portanto, nós não conseguimos ser competitivos se não tivermos os recursos certos e as pessoas bem qualificadas e que nos ajudem a fazer melhor, a criar valor. O nosso negócio só prospera de um país se impactarmos e criarmos valor. Só assim nós conseguimos nos distinguir do preço, porque senão somos todos iguais, competimos todos pela mesma coisa e, portanto, ou criamos valor e somos realmente competitivos, impactando, e aqui temos a Luísa que falou e muito bem da conectividade. Nós damos cartas em conectividade. A Vodafone é um excelente exemplo do que estamos a fazer. Damos cartas realmente e temos também Sines, que falámos aqui, a Maria João e a Luísa também falou. Vêm os chineses para Sines criar fábricas. E acreditam mesmo que é o centro onde nós podemos ter. E, portanto, nós somos realmente bons. Acho que falta-nos um bocadinho esta dinamização e esta marketing e mostrar-nos, e se calhar algum capital para podermos investir de forma diferente nos nossos projetos. Que não o pão com manteiga, porque temos que apresentar, como a Ana dizia, resultados ao nosso acionista e, portanto, às vezes falta-nos um bocadinho o investir, o tirar para investir e ir buscar o retorno de 3, 4, 5 anos, às vezes depois. E as startups e os data centers e tudo o que criámos aqui, o Web Summit é o nosso centro, toda a gente conhece Portugal como Web Summit e nós temos que capitalizar e estamos geoestrategicamente, eu continuo a dizer, muito bem localizados. Porque é que todas as grandes empresas querem adquirir a TAP? Porque é um hub que vai para os Estados Unidos. Porque é que os Açores, nós estamos tão a 5 horas dos Estados Unidos? Estamos super bem, e aqui uma coisa que ainda não falámos, que é o mar. Nós estamos altamente bem posicionados. Não estamos a capitalizar esta mais-valia que temos, que são os recursos marítimos. Vai ser o futuro. Estamos todos a falar nestas coisas. Há pouco se fala ainda do que é o geoestratégico, a parte marítima, e eu acho que nos podemos posicionar muito bem no futuro nessa matéria. Vai tudo ter que passar por aqui. Obrigado, Cristina. Mas então, Luísa, falemos sobre o mar, não é? Falemos sobre o mar e falemos sobre, mais uma vez, a tecnologia, a questão da nossa localização geoestratégica, que estava agora a Cristina a falar, a questão dos cabos submarinos e da nossa localização, ou seja, que são cruciais e nomeadamente uma coisa que aqui também já foi falada, que é uma área que a gente também não gosta muito de falar, mas tem que falar sobre a defesa. Não é? Ou seja, basicamente a nossa localização geoestratégica, geofísica, com o mar, como estávamos aqui a falar, com a qualidade da nossa rede 5G, com a questão dos cabos submarinos,
nós podemos desenvolver realmente ser um fator distintivo e competitivo a nível de geolocalização. Como é que devemos aproveitar isso? Tudo leva a crer que sim, não é? O facto Então só falta querer mais uma vez, quer dizer, vamos sempre aqui no mesmo. Falávamos há pouco a propósito da questão dos data centers, que no fundo são críticos, como falámos, e a necessidade também de ter os cabos submarinos. Portugal tem realmente condições privilegiadas nesse campo pelo facto de poder amarrar uma série de cabos internacionais e claro que as comunicações seguras, resilientes, são um fator estratégico também no campo da defesa e da segurança. Nós neste momento temos mais de 10 cabos submarinos com essas características no país e acho que é uma área que pode certamente ser explorada, porque de facto há uma procura cada vez mais crescente por conectividade, por infraestrutura de dados, onde essa infraestrutura é realmente necessária. Depois, se calhar como complemento, dizia que também estão a ser feitas experiências no sentido de ligar as redes móveis também com as comunicações, com a comunicação de satélite. A Vodafone fez recentemente também experiências nesse campo e isso vai ser também no futuro muito importante, porque em situações onde não há conectividade terrestre, em situações de catástrofe onde as redes móveis terrestres possam eventualmente ficar afetadas, do ponto de vista da segurança, é um ponto também importante que não devemos deixar de ter em conta. Bem, eu vou fazer uma pergunta provocadora já agora. Não desenvolvo mais, porque já só faltam 945 segundos. Que é exatamente isto, ou seja, nós temos tudo, não é? Ou seja, nós basicamente temos tudo. Como é que deixamos de ser um país de planos e passamos à implementação? Como é que passamos para a ação? Quer dizer, porque basicamente já falámos aqui de tudo um pouco e realmente nós temos tudo à nossa disposição, quer dizer, mas não... Mas há uma coisa que eu acho que nós mais? somos deficitários. Acho que somos deficitários em ambição. Acho que somos deficitários em acreditar que somos capazes de fazer, que somos capazes de fazer bem, fazer melhor. Como líderes, eu vejo nas lideranças uma enorme responsabilidade de motivar e gerir as equipas para essa ambição. Não é para o KPI só, é para uma ambição, é para uma missão mais alargada e, portanto, depois faltam muitas outras coisas, não é? Faltam recursos, faltam enquadramentos, falta tribunais, falta justiça, falta muita coisa. Mas vamos olhar, talvez, para o que temos, que é para não sermos aqui a história da menina que vai à fonte e parte o cantarinho. Eu quando pensei aqui um bocadinho no desafio e sobretudo inverter os papéis, não é? O que é que Portugal pode fazer para o relatório Draghi? Acho que há aqui dois caminhos que se podem explorar. O primeiro caminho é olharmos para nós e vermos onde é que nós somos inovadores. E onde é que a nossa inovação é competitiva. Porque, por exemplo, eu financio pilotos de experiências de inovação na gestão das embalagens em Portugal, instalamos braços robóticos para substituir mão de obra, enfim, é uma coisa ainda inicial, mas depois não consigo escalar, porque tenho um problema que não consigo entrar nesse mercado. Nós já pilotamos coisas muito boas, eu já instalei tecnologia de inteligência artificial nos caminhões que separam os nossos resíduos para garantir que a matéria-prima que depois eu vou vender tem a melhor qualidade e tem a qualidade compatível com a indústria da reciclagem que está a seguir. Portanto, eu acho que falta muito fazer essa identificação, essa análise, quer dizer, e nem me parece uma coisa muito complexa. E outra, nós queixamos-nos muito de Bruxelas e queixamos-nos muito da burocracia e da bolha e disso tudo, é verdade, é tudo verdade. Mas há uma coisa que podia ser mais verdade, Ricardo, é assim, eu acho que quem nos representa, quem representa Portugal, quem conhece os nossos ativos, quem conhece as nossas mais-valias e as nossas fragilidades, devia ter uma voz mais ativa a discutir estes temas em Bruxelas. Porque senão nós passamos a ser meros tomadores
das decisões dos outros. E eu incomoda-me um bocadinho isto, porque é mais fácil não ir lá discutir e depois dizer que a culpa é dos terceiros. Mas para criar valor e para haver esta, e volta à minha ideia, que é a ideia da integração e da harmonização, nós, como país, temos que, de facto, desenhar uma capacidade, uma voz muito mais ativa na discussão dos temas em Bruxelas. Eu acho que sim. Não podemos ser só umas pessoas impecáveis e queridíssimas e super simpáticas. Depois até se come bem, se vai lá à praia e aquilo é tudo giríssimo. Não é? Quer dizer, nós temos a tendência de ser os meninos bem comportados e ser mais bem comportados da turma, não é? Gostamos muito. Eu não defendo o mau comportamento, atenção. Só uma certa referência. Pedro, uma pergunta para ti, mas agora lanço também um desafio a todos os outros, que é, eu depois vou pedir 1 minuto para uma nota final para cada um, está bem? Mas, Pedro, sem ser de queixar em Bruxelas, queixemos aqui dentro de nós, não é? Deixamos agora Bruxelas em paz, porque é assim, todo o mundo do trabalho mudou. A contratualização, tudo o que tem a ver com esse meio, ou com esse mercado de leis, muito pouco mudou, não é? E isso tem sido, muitas vezes, em vários relatórios apontados como o que tem levado a uma certa retração de algum investimento estrangeiro, tudo o que tem a ver com as leis de trabalho e que está correlacionado com isso. 2 ou 3 coisas que achas que poderia ser rapidamente mudado, aproveitando agora os senhores estarem aqui todos em cima juntos, para realmente alterar estes dogmas que já são um bocadinho da antiguidade, mas que ainda nos continuam a bater todos os dias. Bem, o Código de Trabalho é uma coisa antiquada, é uma coisa que já não se adapta àquilo que nós temos hoje. As gerações mudaram, querem coisas diferentes. Aquilo assume-se como um pai que está ali a dar as instruções e diz, olha, não faças isto, faz antes aquilo, o que é bom para ti é isto. E eu acho que é preciso refundar. Eu acho que tínhamos que ir atrás à Constituição, há lá uma palavra muito perigosa logo no preâmbulo, e tudo nasce daí. Porque, no fundo, estamos a querer substituirmos às pessoas. E isto vem lá de trás também. Se as pessoas não pensam criticamente, claro que não sabem o que querem. Então eu vou-lhes dizer, eu vou escrever aqui 400 e tal artigos e eles vão ver o que é bom. Portanto, não tínhamos tempo, se eu agora começasse aqui a deslindar, como é óbvio. Assim, muito rapidamente, e são clichês, mas é verdade, é o com que as empresas se deparam todos os dias. Por exemplo, puxando a brasa aqui à sardinha, o trabalho temporário nos países que têm o dobro do nosso PIB per capita tem 2 vezes e mais penetração do que em Portugal. Porque é precário, porque é isto e aquilo, porque dá flexibilidade às empresas e mais, numa altura em que se fala de reskilling, em que as pessoas têm que ter mente aberta, talvez seja diferente alguém que está há 20 anos na mesma empresa, se calhar não tem a cabeça tão aberta, do que alguém que se calhar mudou 3, 4, 5, 6, 7 vezes de desafio, ainda que dentro da mesma zona. Tem que ter a cabeça mais aberta e se calhar está mais exposto à tão necessária reskilling. Portanto, o que é que eu mudaria? A contratação a termo, obviamente, coloca ali limite, ou isso, ou então agilidade quando as coisas não estão a funcionar. E, portanto, o que não pode acontecer é as pessoas ficarem presas numa lógica muito portuguesa do que vamos esperar para ver o que é que dá e depois isso afeta a produtividade. Outra que é típica do pai a dizer ao filho, flexibilidade de horários. Nós temos uma dificuldade tremenda em adaptar aquela realidade que temos hoje a um contrato de trabalho que seja legal e que não fique ali à mercê da multa que vem a seguir. E depois uma agora mais recente é que nós fizemos uma alteração, vai fazer agora 2 anos, tivemos agora a oportunidade e fomos ainda complicar um bocadinho mais. Se fizer um processo de despedimento, há de quem recorra ao outsourcing. Uma empresa quer se reestruturar, decide que não deve ir por ali e, portanto, quer fazer as coisas de forma moderna, mais eficiente, entregar a quem sabe fazer. Não pode. Portanto, como estas, há imensos casos em que o que lá está escrito já não responde àquilo que é a necessidade das pessoas, porque ninguém disse que as pessoas não querem ter várias experiências. Nós às vezes temos pessoas, só com um exemplo muitíssimo rápido, que dizemos assim, olha, agora tem aqui um convite para integrar o nosso cliente. Não, mas eu não quero. Eu gosto muito deste esquema, vocês agora colocam-me aqui, depois colocam-me lá. Portanto, nós não podemos assumir que sabemos o que as pessoas querem. E depois fiscalizar, obviamente, fazer uma coisa bem feita e pensar que países bem prósperos têm leis muito mais parecidas com estas. Bem, mais uma vez, ok. Tudo depende de nós, não é? Essa parte tudo depende de nós. Sim. Tudo depende de nós, quer dizer, tudo depende de acabarmos com coisas dogmáticas e sim, mas isto, a a pergunta era o investimento estrangeiro, é um verdadeiro milagre, nós ainda assim traímos imenso com estas limitações. Muito bem, sim senhor. Então agora, conforme eu disse, portanto, uma nota final para cada um de vocês que queiram deixar aqui para esta audiência e para que está lá em casa sobre este tema.
Cristina, começava. Então, antes de mais, tudo já foi dito, mas acho que as empresas não precisam, nós, tecido empresarial, não necessitamos que o Estado nos indique o caminho, ou uns planos, ou o que seja. Isto são dados que nós utilizamos e temos que ser competitivos, gerar valor, como eu dizia, e ser diferentes. O Pedro dizia isso bem, a Constituição tem ali umas palavrinhas que logo desde o início nos condicionam a como devemos fazer as coisas, mas nós, se não formos, nós morremos. As empresas fecham e não temos. Portanto, não bloquear a criatividade e os unicórnios e tudo o que fazemos é o nosso país, porque leis, regulamentação é importantíssima, sem dúvida, sem isso não podemos operar, será uma anarquia, mas acima de tudo não castrar a criatividade e os bons talentos que servem exatamente para nos desafiarem todos os dias no nosso maneira de operar, para fazermos melhor. Portanto, essa é a nota. Luísa, nota final. Uma nota, antes da nota final, uma nota ali ao Pedro, porque ele falou de muitas coisas e também do facto das pessoas, quando mudam um pouco e que trabalham há muito tempo na mesma empresa, provavelmente ficam cristalizadas e não têm capacidade de inovação. Eu conto o meu caso pessoal. Há muitos anos trabalho na mesma empresa e sou uma exceção à regra que eu disse. Uma nota que também vai no seguimento do que a Cristina falou, que é as empresas devem inovar, devem investir nas novas tecnologias, nunca esquecer o desenvolvimento das pessoas, a capacitação dos seus quadros, a velocidade em que ficam desatualizadas em algumas matérias cada vez é maior e, por isso, a capacitação dos quadros é realmente muito importante na dimensão das pessoas. Ana. Eu divido-me um bocado, porque tinha assim aqui várias sugestões, mas já que estamos aqui neste espaço... é rápido, mas já que estamos aqui neste espaço, enfim, vamos ter eleições, vamos ter novos responsáveis pelo governo coletivo do país, já agora, para lembrar isso, eu tinha uma ideia, que era criar um ministério, que era o Ministério para a Inovação e Eficiência do Estado. E era um ministro que estava aqui ao lado de quem quer venha a ocupar estas cadeiras. Eu lamento, mas enquanto não conseguirmos colocar estes temas com o enforcement que ele necessita, nós vamos andar mais 10 anos a discutir que temos estado a mais, não analisamos quais são as áreas que ainda podemos abrir à concorrência na nossa economia, não modernizamos o funcionamento da máquina administrativa, que já agora... Também é preciso dizer que nós temos serviços da administração que conseguem funcionar bem, temos serviços que estão a fazer trabalhos bem feitos e, portanto, eu realmente acho que era preciso uma transversalidade e alguém que com um foco viesse olhar para a nossa máquina e dizer onde é que nós podemos tornar a máquina mais eficiente, porque senão vamos ser antes na 38ª Conferência da Executiva, não sei quem é que cá estará, mas há de estar a dizer, bem, temos muitas oportunidades, falta-nos ambição e tal, e mais ou menos, pronto, não é? É isto. Pedro. Então, já estamos no domínio da metafísica, não é? O tempo negativo. Uma ideia rápida, uma coisa que vi que quando estava aqui a explorar, que podia ser uma boa ideia. Nós agora temos aí uns milhares de milhões de PRR e foram quase todos muito públicos, mas esta ideia é interessante, é no UK. Alguém dizia aqui que nós temos 1% de grandes empresas, geram 22% do emprego, mas as outras 99% e tal geram os outros 88% do emprego. E falamos muito da capacitação dos donos destas PMEs, que muitas vezes são visionários, têm boas ideias, mas depois a implementação nem sempre acontece da forma mais adequada, porque falta ali alguma qualidade de gestão. E o que eles fizeram foi, no fundo, criar programas altamente subsidiados para formar estas pessoas. E, no fundo, dar-lhes condições para poderem escalar as suas empresas, não terem medo de passar ali aquela fasquia, deixar de ser PME e, de repente, perdem-se 1000 apoios e ver a coisa mais pelo lado positivo, que é a vantagem da escala. Pedro, Cristina, Luísa, Ana, muito obrigado pela vossa participação, foi um gosto. Obrigada. Muito agradeço aos 4 a vossa participação e para encerrar esta 28ª conferência, não a 38ª, Conferência de Executivo da AGES, temos o gosto de contar com Clara Raposo, Vice-Governadora do Banco de Portugal. Clara,
Mais uma vez, muito obrigado. Precisas de... Claro, obrigadíssimo. Obrigada. Mais uma vez, o palco é teu. Então, muito boa tarde. É um gosto estar aqui nesta 28ª Conferência Executive Digest. Sei que estão um bocadinho atrasados. Ainda consegui assistir a este último painel e, portanto, já não estou tão ignorante quanto àquilo que se passou aqui nesta manhã, mas, de facto, é difícil encerrar um evento a que não se assistiu e não sei exatamente o que é que aqui terá sido dito antes e eu preciso é de alguma coisa para passar ali. Uhum. E, portanto, vou tentar não ser muitíssimo maçadora como, por vezes, se pensa que são os banqueiros centrais e trazer aqui uma apresentação o mais leve possível, tentando abordar alguns dos temas que certamente serão comuns àquilo que já vimos antes, mas sem ser de uma forma muito pesada e tentando transmitir até aqui alguma noção positiva quanto àquilo que Portugal consegue contribuir, de facto, para o plano Draghi. E, naturalmente, tendo em conta as funções que desempenha atualmente, não vou entrar aqui em detalhes específicos sobre áreas específicas, mas darei, assim, alguma ideia daquilo que me parece ser mais relevante discutirmos neste momento. E, portanto, eu dividi aqui esta apresentação em duas partes. Uma primeira que tem a ver com alguns dados recentes sobre Portugal e sobre Portugal e a Europa no atual contexto geopolítico que nos poderá ajudar a perceber que caminho é que temos de fazer ou em que áreas é que será mais importante investirmos no futuro, para o futuro e depois falar um bocadinho sobre como pode ser este futuro e o que é que nós temos pensado. E, de facto, os primeiros dados que eu vou aqui mencionar são 5 pontos positivos sobre Portugal que nos preparam bem para aquilo que temos pela frente. E alguns deles já ouvi aqui mencionados no painel anterior e, portanto, vou ser o mais sintética possível quanto a isso e tive o cuidado até de escolher aqui uma imagem com Portugal ali bem no centro daquelas bandeiras aqui que estão em fase bastante crítica e começava por, claro, ter aqui um bocadinho de Banco de Portugal, não é? E salientar exatamente o quê? Que temos ali daquele lado as projeções económicas que foram realizadas pelo Banco de Portugal para Portugal e pelo Banco Central Europeu para a área do euro e a revisão que foi apresentada agora em março de 2025. E, de facto, aquilo que nós verificamos é que os números de crescimento previstos para o PIB na área do euro não são particularmente brilhantes, não é uma recessão, mas não são números com taxas de crescimento assim de grande dimensão e, no caso de Portugal, elas são, apesar de tudo, melhores e é um fator que para nós é importante salientarmos. Portugal tem conseguido crescer nestes últimos anos mais do que a média da área do euro, assim continua, assim se espera que continue e, portanto, talvez com um bocadinho mais de investimento nós consigamos, de facto, marcar ainda mais esta ideia de convergência e de até liderança em algumas áreas no contexto europeu. O outro ponto que queria mencionar, que provavelmente não foi tão mencionado hoje, ou não foi de todo mencionado hoje, é uma outra marca distintiva ou importante para a nossa economia, que tem a ver com a desalavancagem muito profunda que a economia portuguesa sofreu na última década, digamos assim, principalmente nesta última década. Ou seja, quer o Estado, quer as empresas, quer as famílias reduziram fortemente os seus rácios de endividamento. Isto é importante porquê? Porque coloca-nos numa melhor situação, num melhor ponto de partida para atravessarmos qualquer dificuldade que possa vir a seguir. Ou seja, nós estamos mais preparados para enfrentar mudanças, necessidade de novos investimentos, alterações de rumo, etc. Portanto, são fatores importantes e nem sequer trouxe os números exatos oficiais. O que trouxe foram as previsões do FMI, as de outubro, em que temos aqui Portugal representado a vermelho e estamos a ver que as previsões são para chegarmos a 2028 com um rácio de endividamento em percentagem do PIB abaixo daquilo que nós encontramos na média da área do euro e sabemos que é importante mantermos esta trajetória de desalavancagem, porque isto dá-nos melhores condições de financiamento, mais estabilidade para novos investimentos, etc. Portanto, é importante, é uma marca muito importante esta alteração da nossa economia. A outra que eu queria mencionar, que é a outra mensagem Banco de Portugal que eu aqui trago, tem a ver com a forma como o sistema bancário se tem transformado ao longo do tempo. Estamos ainda nesta sala, provavelmente todos recordados da última crise, da grande crise financeira, e de facto temos
olhando para dados de final de 2024, números recorde da banca no que diz respeito às rendibilidades dos capitais próprios em 15,2% e do ativo em 1,38%. A qualidade dos ativos, olhando para os ativos não produtivos, os non-performing loans, tem vindo a descer a percentagem desses ativos e, portanto, temos aqui um desempenho com muita qualidade, digamos assim, do risco de crédito nas carteiras dos bancos e temos também, enfim, uma capitalização muito mais robusta dos nossos bancos do que tínhamos aqui há uns anos. Aquilo que me interessa aqui não é exatamente estar a dizer que a banca em si tem este papel especial, é o facto de estarmos a transmitir uma mensagem de estabilidade financeira. Isto que acontece na banca deverá acontecer no sistema financeiro como um todo. E isto é uma boa base para nós sabermos que, quando há necessidades de financiamento à economia, por aí fora, temos um sistema que não é uma fonte de problemas, mas sim um sistema que poderá acomodar alguns ajustamentos e eventos mais inesperados que possam vir a acontecer. E esta também é uma marca portuguesa que nós devemos saber acompanhar nos dias atuais. O outro que queria mencionar é talvez eventualmente trazer alguns números, não sei se eles foram apresentados hoje ou não, sobre uma característica muito importante da nossa população, que foi aqui mencionada a importância das qualificações dos portugueses. O que é que se tem passado em termos de educação dos portugueses? E eu gosto muito de olhar para estes gráficos que fazem uma comparação entre Portugal e a União Europeia dos 27, não é? E o conjunto da área do euro. E comparamos o que acontece, olhando para dados, nem sequer é preciso recuarmos 50 anos, não é? Basta irmos compararmos, por exemplo, 2005 e 2022, que é o ano mais recente para o qual eu tinha estes dados preparados. E nós olhamos aqui para uma diferença enorme. Quando olhamos para 2005, temos uma barra amarela enorme de população em Portugal com menos de ensino secundário completo, por comparação com apenas 35% na média da União Europeia e muito menos pessoas com ensino superior, por exemplo, ou mesmo com ensino secundário completo nas barras superiores. Olhamos para esta diferença na nossa população e isto verifica-se quando olhamos para 2022, verifica-se uma diferença muito substancial, não é? Temos muito mais pessoas qualificadas quando olhamos para 2022 na nossa população, a diferença já não é tão significativa em relação à média da União Europeia, mas ainda é alguma diferença e, aliás, no painel anterior, o Pedro teve a oportunidade até de nos mencionar isto quanto ao perfil dos trabalhadores das economias de leste versus em Portugal em algumas dimensões. Mais interessante ainda, do meu ponto de vista, é quando fazemos a comparação para a população na faixa etária dos 15 aos 39 anos, que é aquela que vai permanecer mais no mercado de trabalho, pensamos nós, nos próximos anos, mais do que aqueles que já estão na faixa a seguir. E nesta aqui, na faixa etária dos mais novos, vemos ainda mais uma mudança muitíssimo radical. Portanto, se tínhamos muito menos pessoas com ensino superior ou com secundário completo, a tal barra amarela muito grande, em 2005, isto é só de 2005 para 2022, estamos taco a taco com a média da União Europeia quando olhamos para dados de 2022. Portanto, o investimento que as famílias portuguesas e também o Estado, naturalmente, e todos nós, fizeram na educação dos seus filhos tem como resultados, de facto, termos hoje uma produção de população com muito mais qualificações e, portanto, mais habilitada a pôr a criatividade ao serviço de projetos, de ideias, com valor acrescentado e de porem isto também ao serviço da economia. Esta revolução silenciosa na educação é também um fator que nós não podemos esquecer e que é muito distintivo de Portugal, é uma evolução muito grande que nós devemos sempre salientar. E por falar em educação, se calhar também falar aqui um bocadinho de mercado de trabalho, porque muitas vezes fala-se no inverno demográfico, não é? Quando se fala para dificuldades que a Europa é um continente muito antigo, muito envelhecido, temos muito esta ideia e que todas as projeções que estamos habituados a ver nos indicam que a população vai decrescer, que temos aqui umas tendências para quase a nossa extinção, de certa forma, e que, portanto, quase nem merece o esforço de estarmos a reinventar-nos por esses motivos. Mas, na verdade, os dados que aqui trago para o conjunto da União Europeia mostram-nos as estimativas feitas em 2008, não é? Isto são estimativas que as fontes que estamos a utilizar é o Eurostat, portanto, estatísticas oficiais europeias, mostravam-nos, de facto, uma determinada projeção que aqui aparece naquela cor azul acinzentada, sim, em que nós vemos, de facto, uma tendência para descida a partir de determinada altura, mas depois temos a atualização que foi feita deste estudo com dados mais recentes, em 2023, e com uma estimativa mais recente, em que o que se viu foi que as coisas não estavam a correr tão mal como se tinha pensado,
por enfim, efeitos diversos, inclusive as migrações que também ouvi aqui mencionadas no painel anterior, a Europa não deixa de ter capacidade de atração e formando e integrando devidamente estas novas populações, o tal inverno demográfico não tem a expressão que se imaginava há uns anos atrás. Portanto, projeções que nós fazemos muito à la longue para, enfim, variáveis tão sensíveis quanto estas, carecem sempre de um acompanhamento muito próximo do que está a passar no mercado, porque de facto o planeta ainda é suficientemente grande para nos dar aqui alguma margem de nos tornarmos atrativos em áreas ou em circunstâncias que possivelmente não estávamos à espera. E depois, o outro ponto que queria mencionar mais especificamente para Portugal é que quando olhamos para o número de pessoas que estamos a trabalhar em Portugal, nós temos níveis de emprego que são absolutamente recordes na nossa história. Entre 2015 e 2024, temos sensivelmente mais 1 milhão de pessoas a trabalhar em Portugal. E isto necessariamente significa alguma coisa. Muitas, se calhar, têm alguns trabalhos com uma natureza mais precária, como aqui foi mencionado no slide anterior, mas muitas outras certamente não. E quando olhamos para o total de salários, não estamos aqui a fazer nada per capita, nem estamos a tratar da inflação, mas quando olhamos para o total de salários pagos em Portugal, que nós conseguimos encontrar nas transferências e nos pagamentos que são feitos por ano, nós de facto encontramos aqui um acréscimo de 92% no valor total de salários pagos em 2015 por comparação com 2024. Portanto, por muito que haja que possa ser sempre tudo melhor, etc., etc., também temos uma grande alteração e temos de a salientar, e isto necessariamente também significa que temos uma economia com alguma dinâmica e, portanto, estamos aqui numa conferência dirigida também a executivos, não é? E essa dinâmica tem de ser reconhecida e não se pode perder. O último ponto, assim, mais números, que eu aqui queria trazer é olhar um bocadinho para uma comparação que nem sempre é aquela que habitualmente é mais apresentada entre Estados Unidos e a área do euro. Estados Unidos e a área do euro, neste último período, um bocadinho antes da pandemia e depois da pandemia, o que é que tem acontecido, para nos ajudar a explicar que diferenças é que estamos a encontrar hoje e onde é que se calhar temos alguma margenzinha para fazer um pouco mais no futuro. O período que está aqui a ser considerado é entre 2016 e 2019, para não termos os anos da pandemia, que foram anos esquisitos, entre aspas, e depois entre 2023, 2024 e as estimativas para 2025 e 2026, ok? São aqui uns slides que eu roubei ao governador de uma apresentação que ele fez sobre o mercado de trabalho. Ora bem, e o que é que nós estamos, e o que é que eu gostaria aqui de mostrar? Quando olhamos para o crescimento do PIB, não é? Verificamos que imediatamente antes isto aqui é o crescimento acumulado nestes anos, entre 2016 e 2018. Tínhamos, de facto, os Estados Unidos com um maior crescimento acumulado do que a área do euro, mas não espetacularmente com níveis acima. Um bocado mais, mas não era uma diferença tão significativa como aquilo que nós encontramos no cenário atual pós-pandemia. Aqui, a Europa, não foi o caso de Portugal, não é, necessariamente, mas foi a Europa no seu conjunto, a área do euro, passou a crescer muito menos desde que tivemos a pandemia, com o efeito da inflação, etc. Houve aqui uma travagem em geral da nossa economia europeia, não especificamente Portugal, que cresceu mais do que a área do euro, enquanto nos Estados Unidos o crescimento continuou, foi retomado com outro fulgor. E o mesmo tipo de efeito, aliás, ou até mais sério, encontramos quando olhamos para a taxa de crescimento, para o crescimento que se verificou no investimento realizado nestes dois grandes blocos económicos. Se a área do euro estava a investir mais do que os Estados Unidos entre 2016 e 2019, muitas vezes não pensamos nisto, quando olhamos para aquilo que aconteceu a partir de 2023 e o que está projetado neste momento, a diferença é enorme. Temos os Estados Unidos com uma dinâmica de investimento muito grande e nas projeções que vamos vendo para a área do euro, os números do investimento são números muito tímidos. E isto é algo que nos deve preocupar, pôr a pensar, e particularmente numa plateia de executivos e de pessoas ligadas ao mundo dos negócios, não é? É importante enfim, todos temos um papel nesta matéria e perceber as diferenças. E o que é que justifica tudo isto? Variadíssimas razões. Eu vou-me focar aqui num aspecto que acho que é importante ser do nosso conhecimento do dia-a-dia, que tem a ver com, enfim, política orçamental, essencialmente, e o papel que o Estado tem tido nos Estados Unidos, muito mais interventivo do que aquilo que temos na Europa e na área do euro.
Ou seja, muito daquele crescimento que nós verificamos nos Estados Unidos é induzido claramente por cash posto pelo Estado para estimular a economia. E, portanto, antes da pandemia, tínhamos a área do euro com, enfim, o déficit orçamental médio na ordem dos 0,9% e nos Estados Unidos já muito superior. Não é? E quando olhamos para as previsões 2023-2026, a diferença é também muito significativa. E particularmente o que se tem verificado é que enquanto que na área do euro, entre 2016 e ainda até um período de 2026, com as projeções que nós temos, o que estamos a tentar é que o rácio da dívida pública em percentagem do produto do euro diminua 0,6% no seu conjunto, enquanto nas projeções dos Estados Unidos aumenta 23,5%. Okay? Portanto, há aqui uma postura muito diferente também do ponto de vista dos Estados. Portanto, por um lado, é muito Estado que eu aqui ouvi dizer que tínhamos em algumas áreas e em alguns aspectos, mas quando comparamos com os Estados Unidos, toda aquela dinâmica daquela economia com tanto privado, com tanta iniciativa privada, há muitíssimo apoio estatal também a estimular esta economia. E um assunto que podemos todos ficar a pensar quanto a isto é qual é a sustentabilidade deste crescimento nunca visto na dívida dos Estados Unidos. Há aqui uma questão de sustentabilidade financeira também. E, por outro lado, que margem terá a área do euro para conseguir investir em algumas áreas que sejam verdadeiramente cruciais para garantirmos, enfim, os objetivos que o Plano Draghi, também ele próprio, nos veio aqui desenhar. Tem aqui alguns números que eu acho que também ajudam a ilustrar alguma da evolução que vamos ter. E depois como é que pode ser o futuro, etc, etc. De certeza que hoje aqui já se falou muito naquelas dimensões todas do Plano Draghi, não é? Em primeiro lugar, aquele objetivo de fechar o gap da inovação, não é? Reduzir a diferença de inovação face aos Estados Unidos. Depois o conseguir juntar os planos de descarbonização com a competitividade, fazer deste setor uma fonte de motor para a economia que nos ajude a melhorar a nossa competitividade e, por outro lado, os aspectos que têm a ver com a segurança e as dependências quanto a matérias-primas que sejam essenciais para a nossa autonomia. E, portanto, vamos lá ver um bocadinho o que é que aqui me parece. Ora bem, aquilo que eu fiz foi só pensar no que é que não pode mesmo faltar, o que é que não deve faltar para a implementação do Plano Draghi, sem entrar ainda em pormenores quanto a setores, etc. Em primeiro lugar, isto já foi aqui mencionado, o conhecimento é muito importante. Uma economia que queira ter um papel importante nos próximos tempos tem de ser uma economia com conhecimento, não é? Portanto, a qualificação das pessoas, a capacidade de atração de pessoas qualificadas. E quer Portugal, quer a Europa, têm neste momento, se calhar, uma boa oportunidade de aproveitar uma insatisfação muito profunda que se sentem muitíssimas universidades e centros de investigação nos Estados Unidos e aquele brain drain que a Europa sofreu há uns anos, se calhar era um bom momento para se pensar em algum investimento, em trazer pessoas-chave de volta para a Europa para investirem aqui em desenvolvimento de mais inovação. Mas, portanto, sabemos que é preciso investimento em pessoas qualificadas para termos os negócios com maior valor acrescentado. E isto em todo o tipo de indústrias e serviços, não é? Sabemos que a qualidade é um fator muito distintivo que ajudará a promover a centralidade da Europa. Depois, claro, a estabilidade financeira será sempre importante para garantirmos que todo o sistema e toda a economia consiga funcionar com previsibilidade e com capacidade de atuação. Certamente não queremos que o sistema financeiro seja uma fonte de problemas, muito pelo contrário, que seja aquele espaço que funcione com a tranquilidade adequada para todos podermos desenvolver os negócios e as nossas atividades de forma adequada. Portanto, aquela trajetória de desalavancagem que nós vimos na economia portuguesa como um todo, famílias, empresas, Estado, é algo que devemos saudar e preservar de alguma forma. E depois, claro que já sabemos que para a Europa crescer e para termos o desenvolvimento que precisamos, temos de fazer investimentos nos tais projetos que depois tudo isto se interliga, nos tais projetos que sejam geradores de mais valor. Fala-se hoje em dia, não é? Não tanto na Capital Markets Union, de que se falava, agora fala-se mais na União das Poupanças e Investimento, não é? Savings and Investments Union. E, de facto, o que se está aqui a tentar fazer
é, para além da criação de um espaço único europeu em que seja mais fácil vermos a escala do nosso mercado, quer para o capital que pode ir circulando e financiar projetos diferentes em diferentes áreas, mas também para as próprias poupanças. E, portanto, é aqui um casamento, é uma união entre a poupança e o investimento. Eu gosto de pensar nisto nestes termos, como se fosse um casamento a que vamos. E porque, de facto, na Europa, a taxa de poupança é superior àquilo que nós verificamos nos Estados Unidos e depois, em termos de investimento, temos uma diferença muito grande, o que significa que muitas das poupanças que são geradas pelos cidadãos europeus acabam por ser canalizadas e investidas noutros espaços geográficos que não na Europa. E, portanto, o sermos capazes de atrair esse capital para produtos que nós somos capazes de oferecer na própria Europa é um fator muito chave para dinamizarmos o capital na Europa, a forma como depois as empresas também aqui conseguem mais facilmente crescer, etc, etc. E, portanto, estes são aspectos muito importantes, como fazer com que a poupança seja canalizada para investimento na Europa e, portanto, uma infraestrutura financeira que facilite isto é, de facto, essencial. Para que isto aconteça, não é só termos a infraestrutura, que já de si é muito complexo fazermos, é preciso passarmos a ter também, enfim, uma cultura de investimento por parte dos cidadãos no seu conjunto e individualmente, em que de facto saibam que, enfim, minimizar risco até zero pode não ser a melhor escolha a todos os momentos, que o que temos de saber é compreender bem a relação entre o risco e a rendibilidade de diferentes tipos de investimento que podemos fazer e escolher quanto é que queremos investir em cada tipo de risco que está à nossa disposição. Isto tem de ser algo, tem de ser ensinado, explicado, estimulado, para que depois esse capital consiga fluir de forma mais concreta. E só se consegue beneficiar destas alterações se tivermos de facto escala, o que implica um aprofundamento da integração europeia, e a Ana Trigo de Moraes teve a oportunidade de mencionar isto também na sua intervenção. De facto, é preciso, de facto, pensarmos como Europa no seu conjunto, não esquecendo, naturalmente, as nossas especificidades e aquilo em que podemos contribuir mais, onde é que nos podemos destacar mais dentro das possibilidades, das opções europeias, mas sem pensarmos na Europa como um todo e na escala que, de facto, conseguimos ter quando olhamos para as poupanças de todos, para o investimento global, para tudo aquilo que é gerado, será difícil. E o último ponto que quero fazer, e, portanto, com isso calmo, embora tenha mais uns slides a seguir, é menos conversa, não é? Eu à próxima não venho. É fazer. Eu estava a brincar. Mas é fazer, não é? Temos todos os diagnósticos feitos. Não precisamos de mais diagnósticos neste momento. É não estar sempre à espera. E isto também tem a ver com iniciativa privada de cada um de nós nas coisas que fazemos. É termos uma atitude fazedora. Acho que ajuda bastante. E temos muitos bons exemplos disso em Portugal e muitos números que o comprovam, mas seguramente podemos ser mais fazedores. Depois, a última coisinha que aqui vos trago é algo talvez um pouco mais inesperado, talvez até de alto risco, com um retorno muito pouco certo, isto que eu aqui vou trazer, mas vou apenas recuperar, e é rápido, prometo-vos, uns slides que eu apresentei numa conferência da Executive Digest há 5 anos atrás. Quando pediram aos membros do Conselho Editorial da revista para apresentarmos cada um 3 boas ideias para Portugal, para o futuro e tal e tal. E eu vou tentar rapidamente, e na altura eu até estava noutras funções, etc. Até fiz uns bonecos, assim, uma espécie de um logo para as minhas ideias, para as vender. Fui razoavelmente bem sucedida nessa altura, na venda das minhas ideias. E estou a deixar todo este suspense. Não é assim nada de extraordinário. Mas vou tentar revisitá-las à luz do plano Draghi, até para ver se eu acertei alguma coisa ou não no diagnóstico que o Mário Draghi veio fazer depois. E, portanto, eram estas 3 ideias para Portugal, 28 de novembro de 2019. E não é? Qual era a ideia para Portugal? Estão a ver todo um estilo. E fomos de 3, 2, 1. E, portanto, uma das 3 ideias que eu apresentei era esta, de que o nosso futuro é tentar. Era a economia da experimentação e das experiências, ok? E continuo a defender que acho que isto está muito bem integrado naquilo que o Plano Draghi define logo no seu primeiro pilar, digamos assim, da inovação, temos de conseguir reduzir aquele gap da inovação. Portanto, conseguir que, não é, em Portugal, com as qualificações que fazemos, ter capacidade de canalizar financiamento para quem tem as ideias e quer experimentar projetos mais inovadores e quer, de facto, dinamizar a economia de outra forma. Isto implica uma alteração muito grande também na própria forma de financiamento, como nós sabemos, porque para termos mais capital de risco também precisamos ter uma boa estratégia de saída para este capital de risco, para um mercado de capitais mais desenvolvido, mas
é este o momento em que, quando se estão a discutir a nova união das poupanças e investimentos, etc., de se olhar para isto de forma integrada e de se pôr mesmo a funcionar esta cultura de tomada de risco, etc. Portanto, a inovação está aqui presente, é algo que Portugal tem dado algumas boas notas e conseguirá certamente fazer ainda mais. E, por outro lado, aqui neste try, no tentar, falhar, melhorar, etc., também me recordo de trazer aqui uma ideia mais ligada, se calhar, até a estas novas gerações, em que o novo luxo é, de facto, ter experiências. E Portugal, com toda a capacidade que tem tido de desenvolver uma indústria de turismo com alguma qualidade, tem também a oportunidade de desenvolver mais a oferta que se pode fazer em torno destas atividades, não é? Um país onde se vai uma vez para vir à praia ou para visitar Lisboa, mas que depois se descobre que há muitas outras coisas que aqui se consegue fazer e proporcionar experiências diferentes. A segunda ideia era, também na MUS, o futuro é limpo, não é? São as renováveis, é uma economia mais verde. E uma economia mais verde em que Portugal também tem uma ótima experiência para partilhar, porque a nossa descarbonização em termos de mudança para energias renováveis é das mais antigas que nós conseguimos identificar e, portanto, temos até uma boa experiência partilhável de como se vê ao longo do tempo, como os próprios preços da eletricidade têm conseguido tornar-nos mais competitivos face a outros países europeus quando tivemos o fenómeno inflacionista e, portanto, enfim, é uma área em que nós sabemos que temos alguma expertise e claramente Portugal, do meu ponto de vista, por toda a informação que nós aqui temos, tem a oportunidade de se reafirmar, não é? Já se afirmou, de se reafirmar como um país com muita capacidade de desenvolvimento de renováveis, com mais inovação, porque nós sabemos que precisamos de mais inovação neste setor para que haja capacidade suficiente para uma economia mais descarbonizada. E, de facto, temos aqui todo este potencial, com mobilidade limpa, etc. E neste Clean, eu recordo-me que também se incluía aqui toda uma noção que seria bom conseguirmos associar a Portugal tudo o que tem a ver com qualidade, não é? Não é só, enfim, no consumo da eletricidade, é toda uma economia circular e mesmo indústrias que às vezes, e setores que às vezes nos parecem mais tradicionais, podem ser trazidos como uma boa imagem de qualidade e ser distintivo para uma população no futuro que nós podemos imaginar que seja verdadeiramente interessada nestes objetivos. Claro que é este Clean, juntei este ano, este já é novo, não é? Este mais um tom de verde, não é? 50 Shades of Green, no nosso caso. O verde caqui, infelizmente, também se juntou às prioridades europeias e Portugal, naturalmente, não poderá ficar de fora da necessidade da Europa reforçar a sua capacidade de defesa, a sua segurança perante ameaças que por aí existem, porque sem este, de facto, também não conseguiremos nenhum dos outros, não é? E, portanto, gostava de dar aqui esta nota que não estava no plano inicial. E, finalmente, a última ideia que eu tinha trazido e que hoje trago mesmo por graça, era uma ideia assim um bocadinho diferente e tinha a ver com, se calhar, um dos caminhos possíveis que nós temos tem a ver com arte e com outro tipo de setores de atividade que muitas vezes não consideramos prioritários. Mas quando olhei para esta arte, também estava a pensar em inteligência artificial, não é? E, portanto, tecnologia, esse desenvolvimento tecnológico, etc. Porque artificial intelligence, quando se fala em artificial, não é? Isto vem da junção da palavra arte com a palavra fazer. E, portanto, nada é por acaso. E quando eu falo, não é por gostar muito de arte que trouxe esta sugestão ou que acho que são setores para que temos de olhar. É porque com os novos desenvolvimentos tecnológicos, como todos aqueles, a robótica, a automação, inteligência artificial, etc., não sabemos exatamente o que é que vai ser o trabalho do futuro, o que é que os seres humanos vão estar a fazer no futuro daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E isto são aspectos que, para quem investe, para quem tem um negócio, é importante pensar que pessoas são estas que vamos ter no futuro. E, por enquanto, tudo aquilo que nós temos visto, há algumas funções em que vemos substituição, não é? Mas quando olhamos para o agregado de trabalho no mundo, e particularmente em Portugal, nunca tivemos tanta gente a trabalhar e nunca tivemos tanta tecnologia ao mesmo tempo. Portanto, é muito incerta esta minha sugestão de que o futuro do trabalho seja tentarmos desenvolver uma indústria de lazer com mais interesse, mas que também é um setor, Portugal, com toda a experiência que tem, como nós sabemos, em setores como o turismo e depois muita coisa aqui relacionada,
a indústria da arte, do conhecimento, da cultura, do entretenimento. Nós também sabemos como os filhos de muitas das pessoas que aqui estão nesta sala vão aos festivais todos, aos concertos, etc, etc. São áreas muito específicas em que Portugal tem alguma experiência e que nos pode ajudar a orientar-nos também para este futuro mais artificial, que seja então com aquelas pessoas que têm mais interesses, que sabem a matemática, mas que também estudaram a filosofia, etc. E que ocupem esse seu tempo livre no futuro de uma forma mais interessante. E se Portugal fosse o país melhor do mundo para que isto se concretizasse, que maravilha. E, portanto, era isto. Na altura tínhamos depois assim, isto era uma coisa tipo Galo de Barcelos, não é? O futuro era Try Clean Art. E, por último, na verdade, não nos podemos esquecer, é de implementar, do meu ponto de vista, aquelas áreas-chave que nós aqui temos. Saber identificar onde é que estão o nosso valor acrescentado especial, não é? Ver em que áreas é que nós conseguimos, de facto, trazer diferenciação à Europa, contribuir de forma muito séria para esta escala com que precisamos de olhar para o papel que a Europa pode ter no mundo, investir na Europa, manter a estabilidade e implementar o plano Draghi como nem o próprio Mário Draghi imaginou ser possível. E falta um segundo e acabo. Clara, muito obrigado pela apresentação e intervenção, com os números ao princípio e depois assim uma intervenção mais disruptiva, mas fantástica. E, portanto, chegamos assim ao fim da 28ª Conferência do Executivo Digest. Ao longo desta manhã contamos com a partilha de opiniões, visões e de boas práticas e conselhos de diversos presidentes, CEOs, líderes, para que Portugal cresça mais e mais depressa. Não sei bem que contributo é que demos para o plano Draghi, mas acho que ficámos todos a saber que temos todas as potencialidades e mais algumas para desenvolver e para crescermos mais. Na Executivo Digest iremos dar continuidade a este trajeto, aprofundando e incentivando a concretização destas ideias. Agradeço mais uma vez a todos os patrocinadores, aos apoios, oradores e a todos os que estiveram a assistir a esta conferência, que estava a sala completamente cheia, que até não deixava entrar mais pessoas, e também a quem esteve a assistir via streaming, que contámos com 44 mil pessoas a assistir via streaming. Portanto, muito obrigado a todos por assistirem a esta conferência. Esperemos que tenha sido uma conferência que tenha trazido boas ideias e novas ideias. Falta só implementá-las. Foi um prazer contar convosco. Até à próxima conferência.